Olá, crianças, bom dia, tudo bem? Saudades, saudades, estamos quase lá, já já a gente vai estar junto se Deus quiser. Olha só, a nossa aula de hoje, a nossa conversa de hoje vai ser um pouco, o texto é longo, mas a conversa continua tendo que ser rápida, porque o nosso tempo aqui, ele é curto. Vamos lá. Primeira coisa, vamos orar a Deus. Agradecer por essa manhã, por esse dia, pela oportunidade de estarmos aqui, mais uma vez, falando da palavra dele, pedir para que o Senhor fale aos nossos corações, para que a gente tenha entendimento daquilo que ele quer nos contar. Vamos lá? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos por esse dia, te agradecemos, ó Deus, por essa oportunidade, Senhor, te agradecemos pela vida de cada um, ó Pai, que está ouvindo agora essa mensagem, pela minha vida que estou aqui, Senhor, gravando essa mensagem e partilhando com os teus queridos, ó Pai, com as nossas crianças, a respeito das tuas novidades, daquilo que o Senhor tem para nós. Senhor, traga o nosso coração, nossa mente cativo a Ti. Fala o nosso coração, Senhor, fala o coração dos nossos pequenos, a mensagem que o Senhor tem para eles. Muito obrigado, é no nome de Jesus que oramos e já te agradecemos. Amém. Então, olha só, gente, o texto hoje ele está no Evangelho de João, capítulo 4, vai de 1 a 42. Aquele que eu disse para vocês é um pouquinho longo, extenso, mas a gente vai conseguir, tá? Eu vou ler alguns trechos e a gente vai conversar um pouco a respeito disso, tá bom? Vamos falar de água, sede, sede de quê? Oh, meu Deus, que sede, né? É muito bom tomar água quando estamos com sede, não é? Mas essa água que eu vou falar hoje é uma água diferente daquela que a gente está acostumado a pegar e tomar no copo. Esse texto aqui fala a respeito de uma situação em que Jesus se encontra com uma mulher diferenciada, né? Jesus estava com os discípulos caminhando, ele ia de Judéia para Galiléia e no meio do caminho ele teve que passar por Samaria. E aí estava calor, né? Aquela situação, lugar quente, andando alguns dias já, era o caminho de Jesus, era o que ele fazia, caminhava e ia levando as novidades do reino. E Jesus então parou nesse poço para descansar, tinha um poço, ele parou para descansar, os discípulos foram para a cidade atrás de algum alimento e ele ficou sentado ali descansando. De repente, a Bíblia conta que lá pela hora nona, devia ser mais ou menos a hora do meio-dia, um sol bem quente, sol a pino, chega uma mulher com um cântaro, não sei se vocês sabem o que é cântaro, né? Um jarro, para pegar água, para retirar a água do poço, né? E aí essa mulher, ela vai até o poço para retirar a água e Jesus olha para ela e aproveita a oportunidade para conversar. E aí ele fala para essa mulher, Jesus fala aqui, dá-me de beber, né? Aí ela fala, pois os discípulos dele tinham saído, né? Ele pede água para ela. Aí ela fala para ele, como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana. Por quê? Porque, na verdade, os judeus não falavam, não se davam com o samaritano. Ainda mais com uma mulher. Jesus, um judeu, falando com uma mulher no meio do dia, aquele sol quente, samaritana, era muito estranho, né? Então, ela achou realmente diferente isso, né? Mas aí Jesus falou para ela assim, se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela, Senhor, tu não tens nem como tirar a água do poço, o poço é fundo, onde tem a água viva? E és tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu esse poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e gado? Ou seja, aquele poço tinha história, era o poço de Jacó, lá do comecinho dos evangélicos, da gente contou essa história de Jacó. Então esse era um dos poços que Jacó havia deixado na região, e ali os filhos de Jacó foram criados, os animais beberam. Então ela falou, bom, como assim? O Senhor é melhor do que Jacó que nos deu esse poço? Você não tem nem com que tirar essa água, né? Afirmou-lhe Jesus. Jesus volta para ela e fala, quem beber dessa água tornará a ter sede. Ela já ficou pensando, né? Aí ele fala, aquele porém que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Opa, ela chamou a atenção da mulher. Por quê? Porque ela tinha que ir naquele poço durante o dia, na hora que não tinha ninguém lá, pegar a água, só não entendeu por que ela fazia isso nessa hora que não tinha ninguém, pegar a água, e aí Jesus fala para ela, bom, se você tomar a água que eu vou te dar, é água viva, você não vai precisar mais vir aqui. Ela falou, pô, então eu quero. Aí vamos continuar aqui o texto. Disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la, porque era custoso ir buscar, ela estava pensando em uma água, e ele estava falando de outra água, né? Disse-lhe Jesus, vá, chama teu marido e vem cá. Agora aqui é que está a situação. Aí ela fala, opa, ao que lhe respondeu, a mulher fala para Jesus, não tenho marido, replicou-lhe Jesus. Bem disse, não tenho marido. Porque 5 maridos eu tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste com verdade. Opa, Jesus não a conhecia.
ela imaginava, ela pensava que Jesus não a conhecia. E aí Jesus vai e fala a história da vida dela. Você já teve 5 maridos que não eram seus. E agora esse que você tem também não é teu marido. Então, se você beber da água que eu vou te dar, você não mais vai ter sede. Aí ela começa, as coisas começam a fazer sentido na cabeça dessa mulher. Aí ela fala assim, Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és um profeta. Opa, adivinhou a minha vida, é um profeta. Então, pera lá, já que tu é um profeta, fala para mim uma coisa, olha a pergunta dela. Nossos pais adoravam neste monte. Entretanto, dizes que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes creres que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adoreis o Pai. Aí ele continua a conversa, e aí ele fala para ela aqui, vem a hora e já chegou em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito. Importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu sou, eu que falo contigo. Opa, aí a situação mudou de figura. Ela vai buscar água naquela hora em que não tinha ninguém, tá? Porque era uma mulher que já havia tido 5 maridos, e mais ainda o que ela estava tendo, que ela estava casada, morando com esse marido, não era o marido de fato dela. E Jesus sabia de tudo isso. E aí ela pensou, como Jesus, como ele sabe, ele me conhece, ele sabe da situação toda. Eu sou uma pecadora, como todos nós o somos, né? Cheia de pecado, ele está falando comigo, ele é judeu, eu sou samaritana, é alguma coisa diferente. E aí ela começa a perguntar, e ele fala então, ela fala, vai vir o Messias, fala, eu sou o Messias, eu sou o Cristo. Então, encontrei, achei o Cristo, né? E ela encontrou a Jesus, e Jesus a recebeu, a recolheu, como ele faz com cada um de nós, independente do pecado, porque aquela mulher, naquela ocasião, para aquela época, na situação toda, o tipo de vida daquela mulher, se hoje isso já não é aceitável, imagina naquela época em que a mulher tinha uma série de situações e de restrições muito maiores do que hoje, né? Hoje, falar na situação dessa para uma mulher comum já é uma situação que as pessoas ficam pensando, e já começam a pensar a respeito de pecado. E naquela época era muito pior, não é? Então, Jesus pega aquela mulher e ele recebe aquela mulher, ele a ama, ele conversa com ela, ele respeita, ele fala para ela, olha, se você beber da água que eu vou te dar, você nunca mais terá que vir buscar água, né? Nunca mais terá que procurar água. Enquanto ela pensa em pegar água física, ele está falando de uma água diferente, água espiritual. Se você beber da água que eu tenho para dar, porque eu sou a fonte, eu sou o Messias, eu sou a fonte de água viva. Quando você bebe de mim, quando você me coloca para dentro de você, do seu interior vai jorrar rios de água viva. Vai jorrar rios de água viva que vai atingir a todos que estão ao seu lado, e todos que tiverem sede vão saber onde buscar água, vão ser atingidos por essa água, vão ser saciados por essa água. É a água viva que é Cristo, que é Jesus, é essa água que nós recebemos e que nós temos, onde à medida que nós caminhamos, que nós andamos, que nós falamos com as pessoas, à medida que as dificuldades vão aparecendo, a gente sempre tem aí uma palavra de conforto, a gente tem um momento que a gente para, olha, a situação está complicada, mas vamos orar, né? Vamos orar, vamos falar com Deus, vamos entregar a situação para Deus, e Deus vai trazer a direção. Então essa é a água da esperança, é a água que é Cristo Jesus em nossas vidas. Quando essa mulher ouve essa situação, quando ela realiza que tudo aquilo aconteceu, ela sai dali, ela vai correndo, por quê? Vai chamar os amigos dela, as pessoas que ela conhecia, lá, os vizinhos lá em Samaria, né? Então ela deixa Jesus, vai para Samaria, encontra com as pessoas que ela evidentemente conhecia, e fala a respeito de Jesus. Aí ela fala assim, muitos samaritanos naquela cidade creram nele, em virtude do testemunho da mulher que anunciara, ele me disse tudo quanto tenho feito. Ela chegou para as pessoas e contaram que Jesus falou tudo o que ela tinha feito, né? Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ficou ali 2 dias. Então, os samaritanos saíram da cidade, lá de Samaria, foram lá no poço, encontraram com Jesus. Nessa altura, os discípulos já haviam voltado, haviam retornado com alimento, e aí os samaritanos encontrou com todos eles lá e pediu para Jesus que ficasse por mais alguns dias. Jesus ficou por 2 dias e conversou com os samaritanos e explicou as novidades do reino, a verdade do reino, e disse que ele sim, ele já havia chegado, que era verdadeiramente o Salvador do mundo, né? Então, essa novidade que essa samaritana recebeu, que ela conheceu Jesus, ela experimentou dessa água, ela se encheu dessa água, ela foi e transbordou essa água para outras pessoas, os outros vieram até Jesus
confirmaram quem era Jesus e passaram a ouvir e passaram a entender e creram que Jesus é verdadeiramente o Salvador do mundo. E é isso que nós temos, crianças. Essa é a lição de hoje, esse é o bate-papo nosso de hoje, que fala justamente sobre essa necessidade que as pessoas têm de ter água, né? Essa sede de Deus que as pessoas têm. E nós temos água viva que é Cristo, porque nós já recebemos essa água viva. Então nós podemos sim partilhar, podemos sim dividir, que na verdade é multiplicar, podemos levar Jesus onde quer que nós formos. Amém? Bom dia para vocês, fiquem na paz do Senhor, grande beijo, saudades.